Eu continuo acreditando que, apesar de todos os conflitos que existem na sociedade, nós temos duas maneiras básicas na história da humanidade para resolver conflitos. Um é na base da mão. Os franceses fizeram isso com o pescoço de rei e de rainha na França para construir um país cujo lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Pescoços rolaram na história da humanidade. Esse é um dos mecanismos. O mecanismo da força, o derramamento de sangue e por aí vai. O outro caminho é do diálogo. O outro caminho, eu não estou dizendo que é o de ninguém. Eu estou dizendo que o outro caminho é de ouvir o que cada um de nós pensa e construir as sínteses que possam, em função da correlação de força na sociedade, alterar a própria legislação em favor dessa mesma sociedade. Eu, como sindicalista, uma boa parte da minha vida, me acostumei a estudar e a ter certeza que nenhuma das conquistas da classe trabalhadora brasileira e no mundo caíram do céu. 13º não caiu do céu. Licença para a mãe amamentar seu filho quando trabalhava numa fábrica. Várias conquistas da humanidade trabalhadora foram consequência direta de luta e organização popular para obtê-las. Nada caiu do céu. Baseado nisso, eu continuo achando que é importante que nós possamos, no ambiente em que a gente não está resolvendo as coisas no braço, que nós resolvamos com as armas que nós temos. Um outro elemento, e isso é o que mais me incomoda, professor Paulo Henrique. Apesar de eu e Vossa Excelência não sermos professores da área de humanas, como o professor Henrique, professor de História, de Sociologia, apesar de não ser professor da área de humanas, eu continuo achando que preciso confiar integralmente, mesmo que nem sempre seja fácil, confiar na capacidade dos trabalhadores em educação que fazem concurso, ganham péssimos salários, trabalham em péssimas condições em vários momentos, em várias cidades, e que mesmo assim se dedicam ao trabalho de educar as nossas crianças. Exatamente. Continuando, presidente, para terminar. Para concluir, vereador. Vou concluir porque nós combinamos entre nós. E não porque alguém está fazendo contagem regressiva para dizer que eu vou acabar. Até porque se vocês fizerem todos os dias, durante todas as sessões da Câmara, eu aumentarei o meu respeito por vocês. Marcelo, você já foi puxar saco do prefeito Rodrigo, quando foi chefe de gabinete do pastor Ronaldo. Então, respeita a mim, assim como eu tenho que respeitar você. Em vários momentos, você esteve junto com o pastor Ronaldo, votando contra os interesses da classe trabalhadora. E em nenhum momento eu acho que você deixou de ter direito para isso. Vereador, para concluir, por favor. Vou concluir. Tem uma diferença para terminar, que faz com que nós defendamos sim, contraditoriamente, por mais que possa parecer, nós defendemos sim o texto encaminhado pelo prefeito Rodrigo Neves. O texto original, que está sendo modificado. Porque esse texto faz uma aposta concreta que a escola pública da nossa cidade lida com realidades violentas, agressivas, e é papel sim do corpo docente da rede municipal, no qual eu confio integralmente, encaminhar a educação que possibilite a diminuição radical dos níveis de violência
que existe na escola pública do nosso município. Por conta disso, nós nos contrapomos, por mais que entendamos as razões, vereador Bruno Lessa e demais companheiros da Comissão de Educação, por mais que nós entendamos as intenções das emendas feitas por vocês, nós insistimos na votação do texto original encaminhado pelo prefeito Rodrigo Neves. Obrigado. Ainda em discussão. Para discutir, presidente. Discutir, vereador. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar toda a Comissão de Educação, parabenizar essa casa e todos os vereadores que combateram o bom combate hoje aqui, demonstraram verdadeiramente, vereador Paulo, o que é democracia, ambos em cada lado. Mas cada vereador aqui dentro dessa casa, presidente, tem que ter lado, né? E dentro do meu lado, presidente, eu só posso te afirmar uma coisa. Cheguei na política com muita dificuldade. Pode ver a minha história e ver o quanto eu trabalho aqui. Muitas vezes dentro dessa casa, presidente, nós vereadores, e cada um aqui tem a sua dificuldade. Somos injustiçados em jornais, mas não teve nenhum jornal que fez matéria comigo, presidente, dizendo que eu sou o primeiro vereador da história dessa casa com maiores indicações legislativas. Tem 1.600 indicações nessa casa. Nunca teve na história dessa casa um vereador com tanta quantidade de indicações legislativas. Mas dentro disso, sabendo que a vida é de vaias e de aplausos, como disse a minha amiga vereadora Verônica Lima, quem cuida do meu filho sou eu. Senhor presidente, eu só queria pontuar um negócio. Para nós, só queria pontuar aqui uma fala da vereadora Verônica Lima, para dizer para a vereadora o seguinte: família, no nosso entendimento, não é hipocrisia. No nosso entendimento, família tradicional é homem, mulher e os filhos decorrentes dela. Isso é família tradicional. Agora, adultério, o homem traindo a mulher e a mulher traindo o homem, adultério, para nós é pecado, não é família. Não se pode confundir família com pecado. Então tem que saber. Agora, nós respeitamos. O que parece que o pessoal não respeita é todas as formas de família que vocês querem constituir. Mas a família da sociedade é o homem, a mulher e os filhos decorrentes dessa união. Foi assim que Deus criou. E assim será sempre, sempre. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Nem vereadores aqui de dentro, nem deputados federais, nem Senado, nem os organismos sociais, que são a favor até da pedofilia que está por trás disso tudo no nosso país. Presidente. Para discutir, senhor presidente, Discutir, vereador Roberto. eu queria, há poucos minutos dessa votação, que nesse semestre levou a atenção de toda a nossa sociedade, eu gostaria de democraticamente mostrar o meu lado, parabenizar o vereador Paulo Henrique pela maneira democrática que conduziu a discussão na Comissão de Educação, dando a todos os segmentos a oportunidade de se manifestar. Vossa Excelência, que já é um vereador de muitos mandatos, com uma experiência enorme, uma história na nossa cidade, uma realidade já bastante consolidada. O meu
a minha reverência, os meus parabéns da maneira como Vossa Excelência conduziu os trabalhos nessa casa. Aos 20 vereadores, nas quais eu me somo, gostaria das minhas palavras finais, vereador Paulo Bagueira. Eu vou votar pela Constituição brasileira, eu vou votar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vou votar com a minha família e vou votar com os filhos e com a família de todos de Niterói. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Beiramar. Em primeiro lugar, presidente Bagueira, colegas vereadores, eu quero dizer que nós, da Comissão Municipal de Educação da Câmara Municipal de Niterói, trabalhamos nos últimos 2, 3 meses de maneira incessante no diálogo com o conjunto dos vereadores, no diálogo com a sociedade, para construir o melhor plano municipal de Niterói possível diante da realidade da conjuntura nacional e municipal. Quero dizer que fui um daqueles na Comissão Municipal de Educação que lutei muito para que os debates nessa Casa Legislativa fossem feitos de maneira serena e que todos pudessem ser escolhidos, escutados, porque eu acreditei, em primeiro momento, em 2 a 3 audiências públicas coletivas e, infelizmente, a primeira audiência pública, ela não teve o êxito que a Comissão de Educação, naquele momento, achava que fosse ter. E, naquele momento, a Comissão de Educação, junto com os colegas vereadores, se reuniu e conseguiu achar um caminho, que era um caminho que, pelo menos, pudéssemos escutar as pessoas. E isso foi feito. Fizemos 3 reuniões temáticas ampliadas com características plenas de audiência pública. E elas foram muito bem sucedidas naquilo que a gente acredita, na participação popular, na forma de ouvir e falar. E ao final desses 3 processos, eu, conversando muito com os colegas do meu mandato e os colegas vereadores, lembrei e trouxe aquilo que para mim, presidente Bagueira, orienta a minha vida política e o meu mandato. A minha origem política e meu mandato tem uma origem na luta pelo combate à desigualdade social. Eu tenho muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte. Eu tenho muito orgulho da caminhada pela esquerda, que ao longo da minha vida eu fiz, lutando pelo movimento comunitário, lutando no movimento estudantil e também, presidente Bagueira, nos movimentos eclesiais de base. Ao escolher o Partido dos Trabalhadores e ao escolher estar nessa Casa Legislativa, serrando bandeiras da luta pela esquerda, eu jamais poderia, nesse dia de hoje, votar aqui, presidente Bagueira, contra aquilo que eu acredito. Nessa perspectiva, nós colocamos junto com a emenda 54, na emenda da Comissão de Educação, aquilo que era possível diante da conjuntura. A conjuntura era uma conjuntura que era ou a emenda supressiva do Fará, ou era aprovação completa. A aprovação completa não ia passar. A gente faz leitura de cenário e a gente vem buscar o diálogo entre aqueles que acreditam no diálogo. E nessa perspectiva, presidente Bagueira, eu me sinto muito feliz em poder achar aqui um caminho do meio, que não é um caminho perfeito, ele tem imperfeições. Eu tenho certeza que os 2 lados cederam muito no debate, mas aqui, na emenda 54, presidente Bagueira, está contido coisas muito importantes do combate à discriminação e guardar aquilo que para mim é mais importante, que a gente consiga ter uma escola igualitária, que respeita a minoria e que a gente consiga estudar, ler e aprender dentro da sala de aula. Muito obrigado. Bem, para discutir, vereador Bruno. Para
Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Bruno. Presidente, na democracia e na política, a vaia, o aplauso, a discordância, o acordo, o consentimento, a divergência são algo extremamente naturais. Então, de certa forma, fico satisfeito de ver as galerias dessa casa lotadas por pessoas que vêm hoje aqui defender as suas posições. Gostaria, presidente, que as pessoas pudessem respeitar o direito à fala dos parlamentares legitimamente eleitos pela população de Niterói. Mas se aqueles que pregam a tolerância são incapazes de ouvir, falarei mesmo assim, porque compreendo que é importante vir nesse plenário defender as posições. Nunca me esquivei de nenhum debate, nunca deixei de participar de nenhuma discussão nessa casa. E quero, nas emendas ora apresentadas, nas 9 emendas que horas vamos votar, colocar também alguns pontos de vista. Alguns vereadores que me antecederam jogam, diria eu, para a plateia, querendo colocar na casa, vereador Bé da Pipa, o rótulo de preconceituosa, querendo colocar na casa o rótulo da perseguição às minorias. E eu queria ler aqui, vereador Bé da Pipa, porque muito ouvi nas discussões do plano dizendo que nós não tínhamos lido. E eu li essa mensagem no dia que chegou na íntegra. E eu queria ler aqui algumas passagens das emendas que a gente aprova. Não apenas da emenda 54, o vereador Bira já falou, mas queria ler, por exemplo, a emenda 47, que foi discutida junto a movimentos religiosos, e movimentos religiosos têm sim direito a ter voz na sociedade, que da sociedade também fazem parte. Queria ler aqui a emenda 47, que diz: defesa de uma escola plural capaz de organizar para acolher as diferenças sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação, nas formas conforme preceitua o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Esse é um texto que nós estamos incluindo no plano, que isso nem no plano tinha. Esse é um texto que a comissão está incluindo no plano. Então não adianta, porque se sabem fazer a luta nas ruas e na sociedade, nós também sabemos. E eu cheguei a ouvir aqui que essa é uma discussão política. Eu ouvi ontem aqui alguém dizer das maiores manifestações dessa cidade. Tem que ficar claro agora que a maior manifestação política da história dessa cidade foi o Fora Dilma, porque a esquerda tenta vender, a esquerda sectária tenta vender uma série de verdades como uma série de mentiras como sendo verdades. E isso a sociedade, vereador Macedo, vereador Paulo Henrique, acordou. Vereador, seu tempo está encerrado. Vossa Excelência concedeu um pouco para todos, eu vou concluir em 30 segundos. Concluir sua fala. E na sociedade nós vamos ganhar todas essas discussões. Essas emendas contemplam a vontade da maioria da população. E esse discursinho de que não tem ideologia de gênero é mais uma das mentiras que o PSOL e tantos outros partidos querem colocar para a sociedade. Tem sim ideologia de gênero. E nós, com essas emendas, estamos retirando essa ideologia do plano. E por fim, presidente, para concluir de verdade, porque as pessoas têm uma enorme dificuldade, fico muito feliz e quero me dirigir a vocês, que vocês que estão taxados como intolerantes, estão aqui ouvindo com paciência, ouvindo com retidão, ouvindo com a participação bela nessa sessão que é. Então vocês que são taxados de intolerantes, vocês estão aqui defendendo democraticamente o ponto de vista de vocês. E para concluir, eu quero dizer, presidente, que cabeça Vereador de criança, Bruno, seu tempo está encerrado. Cabeça de criança não pode servir de laboratório para adulto. Obrigado. Senhor presidente, para discutir.
Senhor presidente, na verdade, assumo aqui a tribuna parabenizar a Comissão de Educação, o vereador Paulo Henrique, o vereador Macedo, o vereador Bruno, o vereador Bira, pelo trabalho brilhante e árduo que foi para dar os pareceres e fazer as emendas. E queria parabenizar o ato do vereador, que eu me junto a ele, de recuar, saber a hora de recuar e a hora de ir para o enfrentamento. Então, Rodrigo Fará, seu ato hoje é um ato de quem pensa na frente e que pensa na família. Queria te agradecer de chegar no consenso e de aceitar a emenda do nobre vereador Macedo. Está de parabéns, na verdade, é forma de agradecimento. E quero dizer, essa vitória que nós vamos ter aqui hoje, não é nossa não, é do povo. Obrigado. PMDB vota sim. Bem, não havendo mais vereadores para discutir, vamos entrar no processo de votação. Vereador Fará, fazer encaminhamento de voto. Senhor presidente, fazemos encaminhamento contra a ideologia do gênero, para a retirada do Plano Municipal de Educação da ideologia do gênero em todas as formas. O nosso voto é sim, senhor presidente. Vereador Emanuel Rocha. Fazer a chamada, vereador Renato Careiro, primeiro escrutinador, vereadora Priscila, segundo. Vereador Betinho. Pela família, sim! Andrigo, vereador Andrigo. Sim pela família, presidente. Bruno Lessa. Sim, presidente. Carlos Macedo. Daniel Marques. Daniel Marques. Cadê o Daniel? Emanuel Rocha, senhor presidente, pela família, sim. Renatinho. Henrique Vieira. Contra o preconceito, não, senhor presidente. José Vicente. Sim. Leonardo Jordano. LGBT não é filho de chocadeira. Pela família, não. Contra o preconceito. Galo. Sim. Ali. Cal. Paulo Eduardo Gomes. A gente precisa ouvir um ao outro, porque o Cal parecia Heil Hitler. Seu voto. O voto é pelo projeto original. Confio nos professores, confio nas intenções daqueles que participaram da Conferência Municipal de Educação e que levaram a assinatura pelo prefeito Rodrigo Neves do encaminhamento para essa casa do capítulo do Plano Municipal de Educação. Paulo Eduardo. O nosso voto, portanto, é não. Paulo Henrique. Senhor presidente, pela família, pela discriminação e o preconceito e pela liberdade das crianças, para que elas possam viver uma infância tranquila, feliz, junto com seus pais. Pela família, senhor presidente. Paulo Bagueira. Sim. Paulo Bagueira. Presente. Priscila Nossetti. Pelo respeito, eu voto sim. Renato Careiro. Sim. Beto da Pipa. Eu vou virar para cá, senhor presidente. Desculpa ficar descosta. Quero dizer o seguinte: é sim e não tem preconceito não. É família. Rodrigo Fará. Sim! Biramar. Pela emenda 54 e contra a emenda 98, meu voto é abstenção. Verônica Lima.
Verônica Lima. O atentado de Paris e a intolerância não faz parte da minha caminhada política. Na política, a gente tem que ter lado. E o meu lado é do lado de vocês, é não. Senhor presidente, responderam à chamada, 20 vereadores fizeram uso do voto 19, senhor presidente. Vereador Renato Carello. 13 sim, 5 não e uma abstenção. Vereadora. Ratificado, presidente. Aprovado as emendas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 e 98. Vamos agora entrar no processo de votação das emendas apresentadas de proposta pelo vereador Paulo Eduardo. São as emendas 4, 9, 16, 24, 73, 99 e 96. 96 pedi separado, senhor presidente. Como tinha pedido Em separado. Vou pedir aos vereadores, tem o seu tempo de 3 minutos e que não ultrapasse o tempo, por gentileza. Ela trata desse mesmo assunto. Será que não é melhor votar a 96 logo? Porque ela trata isso. A 96... Com autorização dos vereadores que possa votar primeiro a 96? Pode. Concorda, vereador Paulo? Porque depois vai lá e volta no assunto, entendeu? Concluiu o assunto. Qual é o cabelinho? A minha. 96. 96. É a minha. Presidente, então a solicitação é a gente poder votar 96. Só pela ordem, né? Porque... Presidente, vereador Paulo Bagueira. Talvez em uma das poucas, a única concordância da noite, apenas com razão à lógica e à ordem de votação, eu concordo em votar essa emenda 96 primeiro, porque ela versa sobre o mesmo tema, e depois votar as emendas do Paulo. Apenas eu proporia um entendimento dos vereadores para superar a discussão, que a matéria já foi discutida nas emendas anteriores. Pelo menos apresentar a emenda. Então me dá pelo menos a chance de apresentar Vereador a emenda. Leonardo, vou pedir às pessoas, por gentileza, que a gente possa continuar o nosso trabalho. Vereador Leonardo Brindano, 3 minutos. Senhor presidente, eu quero começar... Só garantir para poder explicar a emenda, né? Pedir aqui a tolerância para poder explicar a emenda. Senhor presidente, eu começo a minha fala pedindo, solicitando, em caráter formal, votação nominal. Por isso eu pedi o tempo todo, eu só fiz uma emenda. Foram 101. Eu fiz uma emenda e eu quero pedir votação nominal para essa emenda. A emenda, senhor presidente, é muito simples e ela estabelece algo muito claro. Eu vou ler a emenda para que fique absolutamente claro. Ela trata a questão do gênero, ela escreve LGBT, ela trata que tem que ser feito nas escolas de Niterói, ela fala disso tudo. É uma emenda que claramente confirma e é uma emenda com a vereadora Verônica. Pedir às pessoas... Pedir calma. Estão dizendo ali que agrediram uma pessoa aqui. Bom, esperar acalmar.
que uma mulher aqui que estava desse lado parece que foi agredida, aqui é a denúncia que eles estão fazendo. Pessoal, vamos tentar ter calma. Vereador Leonardo, por gentileza, dê continuidade. Vamos tentar aqui continuar a pedir toda a calma aí às pessoas. O processo é tenso mesmo e vai ser muito difícil. Mas pedir calma às pessoas, civilidade. Senhor presidente, a emenda que foi... é uma emenda conjunta minha com a vereadora Verônica Lima. Quero aqui incluir, essa noite é uma noite de unidades, o vereador Henrique Vieira, Paulo Eduardo, Renatinho, todos nós juntos. Tem uma emenda aqui que eu quero pedir a apreciação dos vereadores. Ela é muito simples e que ela cale no fundo do peito das pessoas que estão aqui nessa noite. Que elas reflitam se elas são contra ou a favor o simples e seguinte texto: combater toda a violência física e psicológica contra o gênero feminino, a população negra e LGBTs nas escolas de Niterói. Combater a violência física e psicológica, a não ser que as pessoas achem que não tem, as pessoas acham que esses cadáveres não existem, as pessoas acham que esse problema não existe, que ele deva ser ignorado. Combater toda a violência física e psicológica contra o gênero feminino, a população negra e LGBTs nas escolas de Niterói. Quem votar contra isso está dizendo que não é necessário fazer o que está dizendo aqui, que é combater a violência contra o gênero feminino, LGBTs e população negra. Então é uma votação que demarca lado com clareza. E a gente vai aqui fazer toda a insistência. Tem a palavra gênero, tem a palavra LGBT e nós temos muito orgulho dela. E estamos apresentando ela aqui para apreciação das vereadoras e dos vereadores nessa noite. Vou ler a última vez e concluir. Combater toda a violência física e psicológica contra o gênero feminino, a população negra e LGBTs nas escolas de Niterói. Nós sabemos de que lado a gente está. Agora vai a pergunta, de que lado cada um está? A gente vai combater as violências físicas e psicológicas nas escolas ou a gente não vai combater as violências nas escolas de Niterói? Vai da sensibilidade e se Jesus estivesse aqui, eu sei muito bem como é que ele votaria. Muito obrigado. Para discussão, presidente. Presidente, tentar estabelecer a volta da serenidade ao plenário, presidente. Não vou fazer fala. Presidente, tem que garantir a fala aí, presidente. Podemos? Presidente, eu fiz essa emenda junto com o vereador Leonardo e eu queria muito que os vereadores prestassem muita atenção. Queria, na verdade, a atenção dos meus colegas vereadores. Porque o debate, num primeiro momento, ele dizia respeito à sala de aula, ao conteúdo daquilo que era passado para cada criança. Essa emenda aqui, ela diz o seguinte, que a escola, enquanto instituição, a escola deve combater, ela não deve disseminar, ela deve combater toda forma de violência psicológica contra o gênero feminino, contra a população negra e contra os LGBTs nas escolas de Niterói. Eu queria que cada vereador refletisse bem naquilo que está escrito aqui. Eu estou sendo assim, eu não vou nem fazer discurso. É assim, ó, combater a violência
Jura? Vai votar contra combater a violência? Vamos refletir? Porque não tem nada de sala de aula. É como a instituição se porta diante da sociedade. Não é possível que as pessoas não estejam conseguindo entender o que está escrito aqui. Combater a violência dentro das escolas. E o vereador Leonardo colocou bem. Isso demarca, mais do que no primeiro momento, por isso nós estamos de parabéns por ter construído essa emenda. Vossa Excelência primeiro, e eu tenho apoiado Vossa Excelência, porque essa emenda demarca um campo. Quem é contra combater a violência contra os negros, contra as mulheres e contra os LGBTs, e quem quer perpetuar a violência de morte contra setores minoritários nas escolas de Niterói. Presidente, eu vou... Por gentileza, pedir a colaboração de todos. O microfone. Presidente, eu queria defender aqui, já encaminhar, e fazer um encaminhamento muito breve, que nós votamos nas emendas que acabamos de aprovar, especificamente na emenda 54, a meta 3, estabelecer estratégias para o combate a toda forma de discriminação. Acabamos de votar, quem votou contra não fomos nós, foram eles. O encaminhamento é não à emenda. Ainda discussão. Senhor presidente, é bem rápido. É bem rápido, senhor presidente. A importância dessa emenda é porque na história do nosso país existem setores sociais que são vítimas de diversas formas de violência. Nós somos contra toda forma de violência, toda forma de opressão, inclusive a própria intolerância religiosa. Agora, o Brasil tem o registro da escravidão. Foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. O racismo é uma herança. Os negros ainda sofrem diversas formas de violência simbólica e física. Basta olhar para a representação nesse plenário. Basta ver qual é a juventude que mais morre no Brasil hoje. É a juventude pobre e negra. Além disso, mulheres também constituem um grupo que historicamente sofre violência. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Da mesma forma, LGBTs também sofrem cotidianamente com a violência. Violência impõe sofrimento, violência machuca o coração, violência rouba a vida das pessoas. Cabe a nós compreendermos que determinados grupos ao longo da história foram e são vítimas prioritárias de formas de preconceito e violência. O que nós queremos é que toda forma de violência seja combatida, mas reconhecemos que mulheres, negros e LGBTs constituem grupos que sofrem mais ao longo da história. Portanto, votar contra esta emenda é não reconhecer a violência específica e mais brutal que mulheres, negros e LGBTs sofrem ao longo da história do nosso país. Acredito que a escola, com pedagogia e pluralidade, deve educar para o respeito à diversidade e para inverter e superar esses processos de violência. Quem vota contra essa emenda não reconhece que negros, mulheres e LGBTs sofrem violência, senhor presidente. Bem, não havendo mais quem queira discutir, vamos para o encaminhamento. Vamos para a votação. Vereador Emanuel Rocha. Fazer a chave. Para discutir. Vereador, já estou em encaminhamento de voto. Não é possível toda hora acontecer. Para discutir, presidente. Pensei que o Paulo Duarte fosse discutir, ué. Não, a coisa já tinha acabado. Aí vocês... Eu abri aqui, estou abrindo discussão. Aí daqui a pouco volta para pedir. Vamos continuar, mas vamos para poder acelerar, por gentileza, para discutir. Para manter a coerência daquilo que eu estou discutindo aqui, de buscar realmente um diálogo no caminho que ambas as partes podem simplesmente se olhar e se enxergar dentro do plano, porque a gente tem que, nesse momento de muita intolerância, buscar um caminho de diálogo. Meu voto é não, porque já está contemplado
na emenda 54. Não tem pegadinha. A Verônica está rindo ali feliz porque ela quer botar pegadinha nesse debate falseado, que é o debate do bem contra o mal. O debate que a gente está fazendo aqui hoje é o Plano Municipal de Educação, aonde a gente tem claramente um desafio nessa Casa Legislativa. É um desafio de fazer o melhor plano municipal para a cidade de Niterói, onde ambas as partes, tanto o setor da igreja, como também o setor do LGBT, possa se enxergar, porque eu sou contra a discriminação e sou a favor de combater a violência em qualquer espaço, inclusive dentro da igreja, dentro da escola e na sociedade de maneira geral. Então meu voto é não. Presidente, eu fui citada. Por favor, vereadores, por gentileza. Vereadora Verônica foi citada, tem direito à réplica. Artigo 14 do Senado. Presidente, eu queria dizer o seguinte. Primeira coisa, eu acho que como parlamentar, eu tenho todo o direito de fazer emenda. Ou não tenho direito de fazer emenda? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é respeito. Porque tratar emenda como pegadinha é falta de respeito. Isso é a primeira coisa. E a segunda é sim, porque discriminação é muito vago, é muito superficial, é acobertar. Por isso tem que ter discriminação contra as minorias de maneira específica. Respeito é bom e a gente gosta. Emenda não é pegadinha não. Então, vamos manter a serenidade e, sobretudo, o respeito. Vamos estar em processo de votação. Vereador Emanuel Rocha a fazer a chamada. Vereador Andrigo, primeiro escrinador. Vereadora Priscila Nassete, segundo escrinador. Presidente, pela Comissão de Educação, vereador Paulo Henrique, presidente, caminha voto não. Na linha do que foi aqui defendido pelo vereador Henrique Vieira, o pessoal vota sim. Vereador Betinho. Não. Andrigo. Bruno Lessa. Carla Macedo. Não. Daniel Marcos. Emanuel Rocha, não. Renatinho do PSOL. Todo tipo de violência, não. Sim. Henrique Vieira. Sim. José Vicente Filho. Não. Leonardo Jordano. Combater a violência, sim, senhor presidente. Galo. Cal. Não, Galo não. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Henrique. Não. Não, tá não. Paulo Bagueira. Presente. Priscila Nassete. Não. Renato Cariello. Não! Bela da Pipa. Bela da Pipa. Não. Rodrigo Pará. Não. Bira Marques. Não, porque eu estou contemplado pela emenda da Comissão 54. Verônica Lima. Pelas mulheres lutadoras de esquerda que são vítimas de violência, sim. Senhor presidente, 20 vereadores responderam a chamada e 19 fizeram uso do voto, senhor presidente. Primeiro escrutinador. 14 votos não e 5 votos sim. Ratificado, presidente. Rejeitada a emenda de número 96. Vamos entrar agora na emenda de número 4. 3 minutos. É 4 e qual? Junta 4 com uma outra aí, porque tem duas que falam de 1/3 de planejamento. Presidente. Vereador Paulo Bagueira, presidente. A emenda 4, senhor presidente. Vereador Paulo Bagueira, presidente, antes de iniciar a discussão, apenas para que eu não tenha que pedir destaque também, porque o assunto é o mesmo, a emenda 63, de minha autoria,
versa sobre o mesmo assunto, a questão de 1/3. Então queria pedir que fosse na mesma discussão e na mesma votação, a emenda 4 e a emenda 63. Sim, eu vou falar aqui. Ô Bruno, é porque tem uma que é sobre... É a 6. A emenda 4. Eu sei, presidente. Eu sei. Eu quero só ajuda no seguinte. Essa emenda, é importante que todos ouçam? Ok, porque aí fica educação infantil e ensino fundamental. Presidente, para fazer sentido, tem que ser 4 e 9, que a gente ganha tempo. Ok, a 4 e a 9. Junto com a do Bruno, que é a número... Junto com a 63. Perfeito, porque assim a gente trata de 1/3 de planejamento, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental de uma vez só. Pode ser? Pode ser, vereador. 3 minutos, então. Senhor presidente, nós entendemos que o profissional da educação, o professor e a professora, ele tem um direito fundamental que é garantido, inclusive, na legislação federal, no Conselho Nacional de Educação, que é 1/3 do seu tempo de trabalho para o planejamento. É fundamental para a carreira, é fundamental para que o profissional da educação possa estudar, possa pesquisar, possa compreender a dinâmica da sua turma, a singularidade de cada estudante. O professor, atualmente, já ganha muito mal, tem que fazer uma carga horária muito pesada para justamente compensar esse baixo salário. Há um processo de precarização de uma classe tão importante para a educação e para a transformação do nosso país. 1/3 de planejamento é garantir que o profissional da educação tenha esse tempo para planejar, para pesquisar, para entender a dinâmica de cada turma, para pensar a singularidade de cada estudante. E volto a dizer, já é um direito garantido em legislação federal. Eu acredito que hoje pode ser um dia histórico. Esse plano de educação, converso com os vereadores e as vereadoras, ele estabelece uma meta para os próximos 10 anos. Eu acho muito ruim, muito negativo, não faz sentido que esta não seja uma meta para a administração pública. Garantir 1/3 de planejamento para todos os profissionais, para todas as profissionais de educação. É um plano, é um planejamento. Tem 10 anos, isso era para ontem, não é possível deixar de garantir isso hoje. Eu, como professor, sinto na pele como é difícil ser engolido pela dinâmica da sala de aula e não ter tempo para planejar, para pesquisar, para aperfeiçoar a minha capacidade docente. Então, em respeito à categoria, em respeito ao CEP, em respeito aos profissionais da educação, em respeito à legislação federal, em respeito a essa classe que precisa ter os seus direitos garantidos, peço aos vereadores essa sensibilidade, esse bom senso, em consonância com aquilo que já é garantido, em coerência com aquilo que vem de quem está nas salas de aula. Vamos aprovar hoje como meta no Plano Municipal de Educação aquilo que foi deliberado na conferência. 1/3 de planejamento é o mínimo que podemos fazer. Não é um favor, é reconhecer um direito, é o nosso dever. Presidente, vereador Paulo Bagueira, apenas porque depois que eu compreendi a lógica do Paulo de juntar a 4 e a 9, porque uma garante 1/3 de planejamento para o ensino infantil e outro para o ensino fundamental. Então tem que ser apensada também a minha 70, 63 e 70. Votar junto 4, 9, 63 e 70. E em 10 segundos a concordar aqui com a importância de 1/3 de planejamento e defender a aprovação. Vamos fazer agora encaminhamento de voto. Vereador Emanuel Rocha. Fazer a chamada. Vereador Beto da Pipa. Priscila Nocete, primeira escrutinadora. Vereador Beto da Pipa, segundo. Encaminhamento de voto. Senhor presidente, sim pelo parecer da CCJ, contrário às emendas. Calma aí, agora fiquei confuso. Vamos votar pelas emendas. Senhor presidente, vamos esquecer o parecer da CCJ, vamos votar em relação às emendas, não contra as emendas. Vereador Betinho.
Andrigo. Eu não encaminhei. Bruno Lessa. Só um instantinho. Vereador, encaminhamento de voto. Claro. Encaminhamento de É voto. que nós estamos votando as emendas. Foi assim nas últimas 2 votações. Então, ao invés de votarmos o parecer, votamos Vota a as emenda. emendas. Quem concorda com a emenda vota sim, quem discorda vota não. Não, tudo bem, eu Vota as entendi. emendas. É que eu fiquei tão feliz com o posicionamento do vereador Rodrigo em defesa das famílias dos professores. Eu imaginava que, em defesa das famílias dos professores, nós votaríamos favoravelmente a 1/3 do tempo para que eles possam se planejar melhor e preparar melhor a educação dos Encaminhamento, filhos. voto. O pessoal, a bancada do pessoal, vota sim ao conjunto de emendas da nossa parte 4 e 9, a pensar das emendas 63 e 70. 63 e 70 do vereador Bruno Lessa. Vereador Emanuel Rocha, a fazer a chamada. Vereador Betinho. Vereador Andrigo. Vereador Bruno Lessa. Sim. Vereador Carla Macedo. Daniel Marques. Emanuel Rocha, não. Renatinho do PSOL. Henrique Vieira. Sim. José Vicente Filho. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Não. Paulo Eduardo Gomes. Pelas famílias dos professores, pelo 1/3 de planejamento, nós votamos sim. Paulo Henrique.